Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá. Aí se mostrou. Ora, viva a todos, bem-vindo a este programa Saiba Mais, programa este que te deixa informado de tudo que acontece ao nível da cidade de Chimoio, ao nível da província de Manica. Fazendo uma comparação, poderia alargar um bocado ao nível do nosso belo país que se chama Moçambique. Seja bem-vindo a si e feliz aniversário para quem hoje completa mais anos de vida. Feliz aniversário e que esta data repita-se por muito e muito longos anos. Para si que está incomodado, rápidas melhoras, nada de automedicação. Dirija a uma unidade sanitária para ter mais cuidados, assim que é. Ora viva! Bem-vindo a nós. Hoje, como de sempre, iremos debater um tema muito importante. Iremos falar sobre assédio sexual nas escolas. Se provavelmente já terá passado por uma situação de assédio sexual, não sabe como fazer, os meus convidados estão aqui para deixar algumas dicas, se porventura as pessoas não sabem quando estão diante a um assédio sexual, os meus convidados, de certa forma, poderão esclarecer essas e outras dúvidas para si. Hoje, como de sempre, irei trabalhar com meu colega Alegre, irei trabalhar com meu colega Osvaldo, meu colega Manuel José, a quem desde já desejo a eles bom trabalho, que o programa de hoje seja um programa muito interessante e muito produtivo. Se nós estamos aqui é por vocês, então fique ligadinho a nós. Não saia dali, porque o programa de hoje, sinceramente, promete em grande. Eu, Vilma Nazaré, aproveito desta feita, felicitar a todos mesmo mais uma vez que completam mais anos de vida hoje e que também neste mês de maio tem muitos aniversariantes. Sem se esquecer do meu colega Manuel José, mais uma vez feliz aniversário, feliz o mês de maio, assim que é. E tendo em conta que é um mês de trabalhador, nós não temos como, temos que trabalhar mesmo. Vou começar desta feita a saudar os nossos convidados e desta feita vou falar com o coordenador provincial da AIFUM. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Meu nome é Edson Solvay, sou coordenador provincial da Associação de Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique. É uma instituição que representa todos os estudantes universitários, tanto como instituições privadas e instituições públicas em Moçambique. Ok, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sempre tenho dito que o programa Saiba Mais, esta casa da TVC é a casa de família. Edson Silvano é pela primeira vez estar aqui, então desde já muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutor Agostinho Gonçalves, boa tarde. Bom dia. Como está? Estou bem, graças a Deus. Eu respondo por Agostinho, Manuel Gonçalves, como já disse. Eu respondo mais por Agostinho Manuel Gonçalves, o técnico jurídico do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica e Paz. E é um prazer estar aqui para podermos compartilhar no programa Saiba Mais.
Ok, muito obrigada. Bem disposto para mais um dia de debate. Obrigado. Ok. Vou começar, sempre tenho dito, eu gosto de começar assim. Temos um tema que é assédio sexual nas escolas. Provavelmente os nossos queridos telespectadores poderão se perguntar: assédio, o que é assédio? Ou quando estamos diante da situação de assédio? Vou começar mais com o doutor Agostinho. O que é assédio? Assédio sexual é um comportamento repudiado na sociedade, em que um superior hierárquico vai poder constranger ao seu colega, neste caso, que está na fase de subalterno, ou mesmo na classe inferior, em termos da hierarquia, para poder se beneficiar de um certo direito em propostas ou troca das relações sexuais. Isto tem elementos para podermos apurar que este comportamento constitui um assédio sexual. Primeiro é que esta outra parte deve obedecer a uma hierarquia, deve ser um chefe, e a outra parte deve estar na parte de subalterno, como um órgão subalterno inferior. E para além disso, também outro elemento é que a outra colega, outro colega deve exercer umas certas funções em que a outra, para poder se aproveitar daquelas funções ou daqueles direitos, também deve dar propostas sexuais ou mesmo relações sexuais. E não só devem ser colegas da mesma instituição, sendo pública ou mesmo privada. Mas o legislador disse que ainda se estende mais este assédio sexual. Pode também acontecer para aquelas pessoas que convivem debaixo do mesmo teto. Neste caso, pode acontecer entre cunhada e cunhado, para poder se beneficiar. E ainda as molduras penais são mais alargadas. Então, o resumo é um comportamento repudiado na sociedade que consiste um dos colegas em constranger a outra parte, que é seu colega, para se beneficiar de um certo direito através das trocas das relações sexuais. E olhando para esta situação, que provavelmente pode haver casos de serem pessoas mais próximas, pode ser também a questão de alguém que está num nível superior aqui a outra. Será que a IPAS tem recebido casos de queixa, de denúncia, olhando para a questão do assédio sexual? Nós, fazendo o balanço durante esses anos, se calhar nenhum caso recebemos, se calhar. Só presenciei um caso que ainda está a correr, que ainda não chegou nas nossas instâncias. E eu acho que este é o momento de nós refletirmos para incluirmos nas nossas atividades da educação cívica, alertando as pessoas, dando a sapiência que este tipo de comportamento é repudiado. Mas o que nós temos recebido são queixas de certos estudantes que vêm reclamar que chumbou numa cadeira por quanto que sabia. Então, se nós formos a investigar, aprofundarmos, vamos ver que, na verdade, houve um antecedente que se chama de assédio sexual, mas desqualificou-se por quê? Porque a própria pessoa que vem reclamar, ela está a reclamar que chumbou uma cadeira por quando tinha todos os diretores, disse que não, este é porque me odiava, mas te odiava por quê? Então já não consegue falar. E em algum momento, para nós tipificarmos isso como assédio sexual, é difícil. Por quê? Porque a pessoa ficou calada durante todo o ano, ou durante todo o semestre, né? Só veio se queixar depois de ter lá os resultados não agradáveis a ele. E nós, quando chamamos a outra parte do docente ou formador, ele vem com provas. Primeiro teste, não conseguiu alcançar. Segundo teste, não conseguiu também alcançar. E a média é esta aqui. E não tem condições para poder passar. E a outra parte, para poder provar o contrário, é difícil. Vai querer invocar coisas infundadas, porque já passou.
É esta dificuldade que nós estamos a ter. É reclamado sem assédio sexual, mas não é reclamado como deve ser. A pessoa vem dizer que chumbou por quanto que não deveria. O formador ou o docente me odeia. Até algum momento pode dizer me quer, mas como te quer? Tem algumas mensagens por aí escritas para podermos provar. Porque em direito não basta dizer que eu tenho o direito, deve provar esses direitos que você tem. Ou mesmo se falou, não fez mensagem, uma pessoa para poder testemunhar. Quando que aconteceu? Se calhar desde o ano passado. É difícil. E quanto tempo deve ser feita esta questão da própria denúncia? Porque a doutora Agostinho já fez menção que provavelmente a pessoa demorou muito e já acabou perdendo aquele peso da questão de assédio sexual. Será que há um tempo para a questão da própria denúncia em si? Primeiro, este processo, nós lá na técnica jurídica, nós chamamos este tipo de crime de assédio sexual, é um processo de polícia correcional, porque a moldura penal vai até 2 anos de prisão. É pena de prisão, 3 dias a 2 anos. Para poder prescrever, isto aí, se a memória não me falha, acho que são 3 anos para poder prescrever. Mas a questão até não é questão desta demora, é a questão da prova, apresentar a própria prova material. Né? Apresentar o caso enquanto tem elementos suficientes para nós darmos acompanhamento, desde o início do primeiro texto, se calhar, e até lá nós vamos controlar. Porque em algum momento, nossos formandos, nossas formandas, porque são eles que sofrem muito bem, os nossos estudantes, eles têm vindo enquanto que as coisas já estão estragadas, já está mal. E nós também, neste caso, se denunciar, logo a princípio, nós podemos sensibilizar a pessoa de modo que ela não saia prejudicado e também que o formador ou mesmo o docente tenha juízo no lugar e, consecutivamente, corra um processo crime contra ele, para além de um processo disciplinar que vai correr. Então, por isso eu adverto aqui a questão de tempo para termos o devido acompanhamento. Sim. E Edson Silveira, será que existe mesmo assédio sexual nas escolas ou as pessoas, pelo fato de não ter um bom aproveitamento acadêmico, acabam fugindo nessa? Saudações mais uma vez. Assédio sexual tem virado rotina para nós, que estamos a trabalhar com instituições de ensino superior. Temos recebido muito feedback com relação ao assédio sexual, algumas denúncias com relação ao assédio sexual, pois embora muitos jovens, muitos estudantes ainda estejam com receio. Estava aqui atentamente a ouvir o que o colega estava a dizer, o colega do IPAS, a dizer que não estão a receber casos de denúncia, mas não estão a receber não porque não estejam a acontecer, estão a acontecer. E isso me deixa preocupado, porque nós como a IFUM temos recebido alguns casos. Quando nós recebemos esses casos, nós temos o órgão que nos tutela, que anteriormente era a Direção Provincial da Ciência e Tecnologia, mas por causa do governo descentralizado, agora já não é Direção Provincial da Ciência e Tecnologia, passou a ser um departamento que funciona nos serviços provinciais de assuntos sociais. Nós temos encaminhado esses casos para os serviços provinciais de assuntos sociais para poderem dar o devido encaminhamento. Esta instituição, por sua vez, que deve interagir com a IPAS, deve interagir com a Justiça para podermos dar seguimento. A nível das instituições de ensino superior, nós temos alguns núcleos criados a nível da instituição. São núcleos que têm a ver com gênero e assédio sexual. Mas, no meu ponto de vista, eu penso que estes núcleos não funcionam como deviam funcionar. Primeiro porque esses núcleos são montados pelos próprios docentes, ou seja, funcionários daquela instituição. E quem comete assédio sexual naquela instituição não é uma pessoa de fora, é a pessoa também daquela instituição. Então, um estudante, um aluno estaria, por exemplo, a queixar-se de assédio sexual para um funcionário daquela instituição.
em que o outro funcionário tem que resolver o assunto do seu colega. Então, acaba sendo muito complicado. Por isso que muitos das denúncias que são feitas a nível das instituições não têm sido resolvidos. E aquilo desencoraja as pessoas a denunciar. Porque o fulano vai dizer, olha, o A foi, acompanhamos o caso, tentou reportar, não surgiu efeito. E teve mais represálias. Porque o docente vai dizer, olha, a Vilma denunciou-me, ok, tudo bem. A Vilma não vai passar. E vai dizer para o colega que dá uma outra disciplina, e vai dizer para o colega, vai dizer para o colega. E o estudante acaba, para além de ter aquela ajuda que precisava, acaba sofrendo muitas represálias. Isso acaba encorajando as denúncias. Eu queria aproveitar essa oportunidade, se calhar, para lançar um desafio ao IPAS, de circular nas instituições de ensino superior. Se calhar as pessoas, sim, podem não estar a denunciar por medo, também podem não estar a denunciar por falta de informação. Se calhar os jovens não sabem que devem ir ao IPAS denunciar. Se calhar os jovens não sabem como é que podem dar procedimento a esses casos. Porque o jovem, quando aproxima outro jovem e procura ter explicação, olha, eu estou a sofrer aquela situação, como é que eu faço? O jovem diz, se você quer sair daqui, nem vale a pena. Percebe? Então, se tivermos o IPAS mais presente nas instituições, se possível, termos um ponto focal a nível das instituições, os números estarem ali bem claros, olha, ligue para aqui, nós vamos dar o devido encaminhamento. Se calhar desse jeito estaríamos a encorajar as denúncias. Agora, falava também aqui de provas infundadas, essas coisinhas todas. Eu penso que neste exercício de palestra a nível das instituições, temos que frisar também quando é que uma prova é infundada, quando é que uma prova vale de fato, como é que um jovem deve colher provas. Ok, o estudante, ou o meu superior hierárquico, o meu docente, está-me a assediar, mas como é que eu posso reunir essas provas? Até que ponto uma mensagem pode ser uma prova? Então, se calhar, se termos esse treinamento, poderá nos ajudar a juntar até as provas e darmos o segmento com provas para darmos o fecho do caso. Agora, neste processo todo de assédio sexual a nível das instituições, eu tive a oportunidade de presenciar muitos casos. Tivemos 2 casos de sucesso, em que alguns docentes foram sancionados, mas também tivemos casos de insucesso, posso assim dizer. Eu acompanhei o caso de uma jovem, de uma instituição de ensino superior, cá mesmo na província de Manica, em que no seu 4º ano, ela fez com sucesso todas as cadeiras, com exceção de uma cadeira. Okay? E todas as cadeiras que ela fez, passou com excelentes notas, sem dúvida nenhuma. Podíamos dizer que, olha, essa estudante de fato é esforçada, porque tinha notas brilhantes. Mas, com exceção de uma cadeira, estamos a dizer alguém que fez 1º, 2º, 3º, 4º ano, já fez mais de 40 módulos ou disciplina naquele período todo. Mas passa de uma cadeira tão simples, que nem envolve cálculos, uma cadeira tão simples. Ela fez o seu 5º ano a repetir aquela cadeira, fez o 6º, e fez o 7º, e fez o 8º ano a repetir a mesma cadeira. Não faz muito sentido. A estudante tentou denunciar a nível da instituição, não teve suporte, teve mais represálias. E aquele caso chegou à IFUM. Nós, como a IFUM, o que temos que fazer é reportar às instituições que nos tutelam. E este caso está agora a ter um outro tratamento. Agora, se essa estudante soubesse que, olha, a nível da instituição eu já denunciei, mas não estou a ter uma resolução. Se tivesse informação que poderia aproximar ao IPAS, se calhar não poderia ficar todos esses anos a repetir o módulo. Na primeira tentativa que aproximou o núcleo ou aquele órgão e não teve a resolução, podia aproximar o IPAS. E eu tive a oportunidade de ver provas, e é chocante. É chocante. E ela não demorou, ela reportou a tempo inteiro, só que não teve esse encaminhamento. Então é um grande desafio, nós como a IFUM, e é um grande desafio também para o IPAS, para ver se conseguimos diminuir o nível da assédio sexual, porque isso já está a virar algo normal, não pode ser normal. Assédio sexual não pode ser normal, é um comportamento que nós não podemos em nenhum momento tolerar. Então esse é o nosso trabalho, é o trabalho de IPAS. Vamos trabalhar no sentido de diminuir
estes casos. Não só em instituições de ensino superior, mesmo na função pública, no privado, existe. E temos que combater isso com dentes e garras. Pois é, e olhando para essa situação que já fez menção e que já reportaram vários casos de assédio sexual e que também não tiveram tanto o acompanhamento devido, queria saber quantos casos já reportaram, se é anual ou conseguiram ver se é semestral os casos de assédio sexual já reportado pela iPhone. Se fizesse uma comparação também, se possível, do ano passado a este ano. A nível dos casos que tivemos como iPhone a oportunidade de acompanhar, a nível das instituições, foram perto de 10 casos, a nível das instituições. Mas os casos que nós conseguimos tirar daquela instituição para a instituição que nos tutela, foram 2 casos. Um caso, aliás, foram 3 casos. 2 casos foram de sucesso, tivemos um desfecho do caso, e o terceiro, esse que ainda está em andamento. Eu quero acreditar que daqui mais algum tempo teremos o veredito, nos chamam de veredito final, é basicamente isto. Mas este caso que está agora em andamento, desta jovem que já está há bom tempo na instituição, ela tem provas mesmo, tem provas. E eu não sei porque que em algum momento o processo é tão moroso, se calhar também isso pode em algum momento desencorajar. Exato. Ficamos 1 ano, 2 anos com o mesmo assunto, aquilo acaba frustrando o estudante. Estamos 1 ano a resolver o mesmo assunto. Eu não sei em termos jurídicos, quando nós trazermos as provas, não sei quanto tempo leva para resolver aquele assunto, mas quando demora muito tempo acaba também sendo frustrante. E ainda vou continuando consigo mesmo, Edson vai olhando que trabalham diretamente com o núcleo dos estudantes, diretamente com o presidente dos estudantes de cada estabelecimento de ensino privado, sendo público. E como é que tem sido a avaliação que os próprios, ou quais são as maiores queixas que esses estudantes, esse presidente ou os estudantes mais fazem chegar a iPhone? Será que é esse medo ou esta falta de prova ou falta desse conhecimento sobre assédio sexual? Eu volto mesmo a reforçar aquilo que eu já estava a dizer no princípio. É importante criarmos um órgão, uma comissão de assédio sexual externa, que não seja interna. Porque o presidente da associação do estudante ou do núcleo daquela instituição também é estudante. Então, se eu como estudante apresento o caso ao meu presidente que também é estudante, esse caso poderá não andar. Porque o presidente que também é estudante naquela instituição tem medo de represálias. E é incrível como a fuga de informação. É incrível. Estamos a encaminhar um processo de forma anonimato, mas todo mundo já tem conhecimento, que fulano de X, o docente X está nesse caso com estudante X. E essa fuga de informação é a nível da instituição. Não sei se me percebe. Então é muito complicado. Então temos que criar um núcleo externo a nível das instituições. Eu penso que só assim é que estaremos a ter resultados palpáveis, teremos colegas a denunciar e teremos docentes, caso se prova, a serem sancionados. Só assim é que podemos avançar. Sim, nós temos recebido alguns casos a nível da Associação dos Estudantes, a nível das faculdades, mas a maioria dos casos, se não 99% dos casos, não tem provas. Não tem provas. E então, reforço mais o exercício de capacidade. Como é que o estudante pode colher essas provas? E até que ponto aquela prova pode ser válida? Será que o docente, quando estiver a me conquistar, eu, por exemplo, pôr o meu gravador e gravar aquela conversa, será que aquele áudio vai ter efeito do ponto de vista jurídico? Ou eu preciso de uma autorização do IPAGE para depois andar com o meu telefone a gravar? Como é que fazemos? Quais são as técnicas que podemos usar para colher essas provas todas? Então, são esses conhecimentos que nós temos que estar a divulgar. Pois. Exato. Essa mesma pergunta até poderia deixar para o doutor Agostinho. Quais são essas provas que ou poderia dizer que vai fazer com que esse mesmo docente seja sancionado? Obrigado mais uma vez. Começando com a resposta da gravação,
como estava a dizer aqui ao meu colega, na nossa República de Moçambique, o nosso Estado de Direito não permite gravação para poder aí provar um determinado ato criminoso para além de uma ordem do juiz. Nem mesmo a fotografia deve ter uma ordem do juiz. Já é crime, mesmo tirando uma pessoa a fotografia ou gravar sem seu consentimento. Mas em algum momento pode, mas devemos ter muita atenção porque também em algum momento é tipificado como crime. As provas, indo diretamente à questão que me coloca a doutora Vilma, as provas é que devem ser umas mensagens, essas mensagens devem ser constrangedoras aos atos sexuais, inerente àquelas atividades que desempenha. Se você quer passar, deve namorar comigo. Você nesta cadeira não vai sair sem aquilo que eu quero. Não basta só dizer eu te amo. Dizer, eu reprovei, eu chumbei porque ele disse que é verdade, eu te amo, você é bonita. Não, deve ser constrangedor, deve ter elementos aqui suficientes para poder aqui provar. As mensagens do WhatsApp, relacionado mesmo a essas propostas sexuais. E se porventura esse mesmo docente mandar algumas fotos, pode também ser uma prova? É assédio, sim. Mas em caso da pessoa tirar foto, aí não. Mas já se o docente mandar foto para ela, pode ser uma prova? Pode sim. Uma foto, mas essa foto deve ver, porque assédio sexual, a tipificação legal deste crime não é só pela escrita, mas sim também pelos certos gestos e os sinais. Imagina, vamos supor, e há uma coisa aqui que eu gostaria de alertar. O assédio sexual, a vítima não é somente a estudante, né? Também os formadores docentes também são vítimas. Vamos supor naqueles momentos em que chega uma estudante com saias curtas e até faz a questão de sentar em frente do formador ou docente. Em algum momento está a troca aí dos pés, de qualquer movimentos estranhos que insinuam atos sexuais. Isso também é um assédio. É assédio. Usar coisas, roupas não desejadas, mas com certos sinais que têm aquela tendência que faz provar que, na verdade, aqui há troca. Então, são essas provas. Então, as mensagens devem ser constrangedoras, com aquela função que desempenha a pessoa. Se você não praticar atos sexuais comigo, vai chumbar a minha cadeira. As mensagens devem ser assim diretamente, porque estamos a ver aqui uma prova. Ou mesmo ele manda uma fotografia a esse estudante de boxe. Ou mesmo uma estudante manda uma fotografia com uma roupa seminua. Mesmo começando a dizer, eu estou mal, eu quero passar, mas eu posso dar o que você quer. E depois manda aquelas fotos que insinuam mesmo. Também é um assédio sexual. Então são essas provas que estamos aqui. As mensagens constrangedoras e também essas fotografias constrangedoras. E após destas todas as provas que o estudante poderá recolher, quais são os passos subsequentes? Até eu acho que do princípio poderia existir aqui, como posso dizer, uma parceria entre o IPAS com a Ciência e Tecnologia, que agora é Assuntos Sociais, e também a organização do colega iPhone. Por quê? Porque geralmente, se o iPhone submete ao gabinete, no seu departamento dos assuntos sociais, nós não recebemos. Para ser sincero. Se os procedimentos, logo após a recepção desta queixa, dessa denúncia, nós fizemos uma participação crime, acompanhado com uma acusação. Uma semana, depois de uma semana, depois da procuradora ou procurador assinar,
E a outra semana vai ser solicitado na Procuradoria ao próprio formador ou docente ou mesmo estudante que cometeu este tipo legal do crime, para prestar suas declarações. E aí o processo começa. Olha só, aquilo que eu estava a dizer ao princípio, doutora Vilma, que se denunciasse, se houvesse uma denúncia antecipada, né, uma denúncia pronta, não demorada, aí poderia facilitar, porque só pelo fato de ser participado, o próprio formador ou docente, ou mesmo estudante, em algum momento vai poder aqui mudar do comportamento, porque ele vai poder responder isso perante uma autoridade. E é um processo que vai correr. E o que vai acontecer com aquela formanda? Em algum momento também vai ser aliviado. Então, nós, quando recebemos este tipo de caso, primeiro nós fizemos uma participação, colhemos as provas e vemos que, na verdade, vamos verificar se há elementos suficientes para podermos avançar ou não. Se há elementos, vamos fazer uma participação, porque esses são crimes particulares que dependem da queixa e não denúncia. Agora, crimes públicos, relação menor, se for menor de 12 anos, por lá. Então, é esta. Mas se nós recebermos, não temos uma participação à Procuradoria. E depois disso, deste acompanhamento, desta denúncia, o que a lei preconiza? Caso haver esta prova que o próprio docente cometeu este crime. Ele vai ser punido com a pena de prisão, que varia de 3 dias a 2 anos. O legislador pôs esses 3 dias a 2 anos, quer dizer que a punição deste deve partir de 3 dias. 3 dias ele pode punir, geralmente não acontece, tem acontecido aí meses ou mesmo ano. Vai depender da gravidade que foi cometida. Né? Então, vamos supor, se na verdade neste assédio houve um prejuízo enorme naquela pessoa, então o legislador vai condenar até 2 anos de prisão. Mas acho que são 6 meses ou 3 meses já de multa, para além dessa pena de prisão, vai poder cumprir. E olhando para este exemplo que o Edson trouxe aqui de uma estudante que até certo ponto ficou mais de 2 anos a fazer a mesma disciplina, ela mesmo comprova. Como é que a questão jurídica poderá olhar nesse sentido? Nós, como IPAS, aconselhamos esta pessoa que vem diretamente para além de passar por Departamento de Assuntos Sociais, uma vez que há morosidade, pode vir diretamente, nada obsta, pode vir diretamente ao IPAS, e nós temos esta competência de fazer o acompanhamento jurídico. Basta só se nos trazer as provas, imediato aí nós vamos fazer uma participação, um dia é normal fazer uma participação, e no mesmo dia ou dia seguinte vamos meter na Procuradoria a nível da cidade. E tratando-se de um comportamento que está a lastimar, até podemos marcar a audiência, falarmos com o procurador para poder dar a celeridade, uma vez que, na verdade, é um ato que está a acontecer, mas está a passar a ser algo normal, como o meu colega aqui estava a dizer. Mas isso está a acontecer dia após dia, devido a represárias com o próprio formador, ou mesmo os formadores ou o docente formam uma teia de amizade. Até o próprio formador ou docente pode fazer você passar aquela cadeira, né? Mas os outros lá não. Mas atenção, tem também outras de má fé. Temos também algumas estudantes de má fé, porque me disse aquilo é por causa disso, não. E também não quero dizer que o estudante não possa estudar por confiar que ele deve estudar, porque nós vamos sancionar nesta parte criminal. Então, caso já das notas, se teve notas suficientes para poder passar, vamos confrontar se as suas provas que teve conseguiu notas suficientes para poder passar ou não. Mas para a questão de assédio, não pode dizer se punir lá é porque vai passar, não. Nós vamos punir este comportamento. E é obrigado também que os estudantes, as nossas estudantes estudem, sim, para poder passar com mérito.
Com certeza. É preciso estudar mesmo, porque só assim poderemos alcançar aquilo que são os nossos reais objetivos. Provavelmente existem algumas pessoas de má fé mesmo que acabam aproveitando desta situação, que poderá achar que o meu docente, sinceramente, está-me a assediar, mas é preciso ter essa prova suficiente. Isso vai. Será que a questão do assédio sexual que já receberam só a questão dos homens e das mulheres e os homens? Por que os homens não aparecem olhando para a questão de assédio sexual? Assédio sexual acontece com ambos os gêneros, né? Mas é mais frequente para as meninas, né? As mulheres neste caso. Raramente é o inverso. Temos ali uma docente a assediar um jovem, né? É raro. Não estou a dizer que não acontece. Podem acontecer, mas é raro. E nós como AIFUN, nós como instituição, nunca presenciamos caso do gênero em que temos uma professora a assediar um jovem. Não, nunca fomos reportado. Temos recebido mesmo por parte dos docentes e as meninas. O meu colega aqui falava de um ponto bastante interessante, em que os docentes também são vítimas. E eu concordo plenamente que os docentes em algum momento são vítimas. E quando se faz esse trabalho, eu penso que tem que se olhar nas duas vertentes. Não é porque a estudante trouxe isso, então temos que defender a todo custo a estudante. Nós também, como organização, antes de encaminharmos o assunto ou o caso para as instituições que nos tutelam, nós primeiro tentamos perceber se de fato tem lógico ou não, o que aconteceu. Fazemos uma averiguação interna para vermos se de fato tem lógico ou não, para depois darmos os passos subsequentes. Agora, a nível dos serviços provinciais de assuntos sociais, antigamente tínhamos a direção provincial da Ciência e Tecnologia, como já estava a dizer, existe uma equipa de inspetores. Okay? Existe uma equipa de inspetores. Então, esta equipa de inspetores é responsável por fazer inspeção a nível das instituições, também é responsável por esses atos a nível do assédio sexual. Eles tramitam este assunto, razão pela qual nós não levamos o assunto diretamente ao IPAS, porque já existe uma equipa formada, especializada nesta área, ok? Mas nós estamos a dizer que o IPAS não seria bem-vinda a nossa associação, seria bom até, seria muito bom, porque quanto mais parceiros tivermos nessa luta, para nós é muito bom mesmo. E vamos trabalhar juntos, e com a sua permissão poderei partilhar os seus contatos para os nossos presidentes, podem fazer uma interação direta consigo e para ver se podemos acabar com o assédio sexual, que é um assunto que não pode ser vista como uma boa atitude. É aquilo que eu estava a dizer anteriormente, não podemos normalizar essa situação. É grave, nós temos que trabalhar para acabar com o assédio sexual a nível da instituição de ensino superior. Porque provavelmente as pessoas já têm em mente, eu basta passar aquela disciplina, já passei, mas já não sabe que provavelmente poderá ter algumas pessoas que poderão estar a passar uma situação dessa. Você, felizmente, conseguiu sair da instituição, mas há tantas pessoas que poderão passar por uma situação dessa. Por isso é que é um momento, uma chamada de atenção. Se provavelmente estiver a passar uma situação de assédio sexual, uma situação constrangedora, com essas todas as provas que os meus convidados aqui hoje deixaram ficar, que é muito importante que aproxime a AIFUN, que aproxime ao IPAS, para ter o devido acompanhamento, porque não posso deixar não posso deixar essa situação de uma forma liviana. É importante sim que denuncie caso de assédio sexual. Doutora Agostinho, gostaria mesmo que deixasse o endereço do IPAS para provavelmente as pessoas que estejam nos assistindo atualmente, para que se estiver a passar de uma situação do gênero ou conhece alguém que está a passar de uma situação do gênero, para que possa aproximar ao IPAS. O IPAS, que é o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, estamos localizados ao lado, mesmo ao corredor do Hotel Interchimoio, e ao lado aí está lá a loja aí do Satari, e em frente está lá o Banco Standard Bank. E nós estamos lá, e ao lado está o baú, e nós estamos lá, e aparecem sempre que tiverem
esta situação, porque é preocupante. E se manter calado em algum momento pode pôr em causa a própria vida estudantil do próprio estudante ou estudante, e nós estamos aptos para podermos dar a assessoria necessária a uma intervenção imediata para despromover este comportamento que, na verdade, lesa o estudante. E também, só para poder, se me permitir, doutora Vilma, dizer que nós, nas nossas palestras, nós temos incluído aqueles crimes que nos aparecem como moda ou constante, né? O assédio sexual, até nem falava muitas vezes, mas com este debate vamos incluir nas nossas educações cívicas, as nossas palestras. Temos andado nas escolas, mas abordar como tal, muito mais cingíamos nas violências domésticas, como é moda que está a acontecer. Mas eu acredito que o país está aberto. E, como disse o colega aqui, compartilhar os números, não tem problema, nós estamos abertos, também como o Departamento de Assuntos Sociais, nós estamos em prontidão para podermos proceder. Pois é, todos temos que estar em prontidão, temos que denunciar casos de assédio sexual. Tanto nas instituições, nós podemos estar a pensar assim, que assédio sexual acontece só nas escolas, mas também não. No serviço também acontece algo do gênero. Se provavelmente teu chefe ou seu colega esteja a deixar-te meio constrangida, é muito importante mesmo que aproxime as autoridades para poder solucionar este problema, porque poderá pensar que é uma coisa anormal, mas não sabe que esta mesma situação poderá deixar algo mais grave ainda, poderá deixar de uma forma mais deprimida, poderá ser uma pessoa estressada, ansiosa. Então, esses e outros assuntos poderemos debater já mesmo no segundo bloco do nosso programa. Vamos conferir um brevíssimo intervalo e voltamos já, não sei, Adeli. Lance Desportivo, um programa que tem tudo a ver com as atividades esportivas da província de Manica. Confira semanalmente aqui na televisão comunitária de Chimoio reportagens, entrevistas e análises desportivas. Lance Desportivo, não perca, esperamos por si. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmã. Temos que insistir no uso obrigatório de máscara e distanciamento social nas nossas instituições. O Decreto 2 de 2021 ficou bem claro que tem que haver escala de trabalho para permitir que haja distanciamento interpessoal nas instituições públicas. Então, nós temos que cumprir isso. Não devemos insistir nos gabinetes enchentes. Temos que continuar a termos distanciamento e observar o uso de máscara obrigatório para que nós possamos nos prevenir desta pandemia da Covid-19. Continuar a cumprir rigorosamente com as medidas para prevenção. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmã.
Hama dzangu inini ndinozwi Narciso Alberto, ndiri munhu unoemba, ndiri munhu unoita nyambo kudakadzisa munhu wese. Hama dzangu, musaite zviro zvemusekenyera, musaite zviro zvekasuwada ngenguwa ino yatiri, inguwa yakashata, yakashatisisa. Hino kundoti chiro chisati chakugumira, unozviona kuita mvura mumabvi kuti apeno hawa aona ari kubatana nazvo, apeno ari kusongana nazvo, inini hazvindibati. Hama dzangu tinopera tikange tichiita musikazwa wakadaro. Chikumbiro chandinacho ngechekuti pese patinofamba ngatikarawe nyara nesabau, mwese mwatinohamba mune mabharadhi anomvura. Hazvina ndaa kuti ndakarawa kashanu kana kagumi kana makumairi. Chatinodikwana kudziirira upenyu hwedu, ngekuti kadziirira upenyu hwedu tinonga tichidziirira nguwa imweyo noupenyu hwamweni anhu atinonga tasiya kumba neatinonga taona nawo ngwanza. Kunyangwe muri mushapa pari panyumba tinodikana kusiya uya mukana unozwi distanciamento metri meyo kuna kana kudarika apo napapo. Kunza kwazvo hazvidikwani kundobuda panyumba kuri kundoherereka musina palano na imwe musoro kundohamba basi neprograma hamuna. Munodikana kubudawo neurongwa hwakanaka kuti ndiri kubudira chiro chakati uye kubatana nyara. Mazuva mairi ano aya nhenda yedai yashatisisa madzangu, ngatisiye kunza kekubatana nyara. Rimweni dambudziko apa ratisikadi kuzwa ngerekupasana mabezho, akuchina mabezho kana nemarufu tiri kuzwa kuti hai hazvichaiti kuti muende anhu akawanda, kunodikana numero yakati. Nemwo hama mafirwa zwisisai kuti nguwa ino yatiri haizi kunaka. Muchatwara bundu rekuti angana hazi kuuya parufu pangu. Handizvopi zvingadaro. Musakangano zvekupfeka mashkara aya, uye mashkara aya mukapfeka, pfekai mashkara mufukidza pese apo. Musapfeke mashkara basi makateredza, ngekuti tinoziya kuti nhenda iyi inobatwa ngepamusana pekufema. Inhenda inohamba nemhepo. Amweni rekuti amuditi maakusubiri, amusubiri. Uri kusubiri musoro mwenyu mukurangarira kwenyu. Uye kupfeka kunonga kwechiita mashkara, munodikana kuti munatse kuiti kwirindindi, ngaisanatse kuti kwiri. Ndo masoko andada kuti ndisiye, ngekuti aripo anopfeka mashkara aya, imweni iri kumucheto, imweni muromo uri panza, umweni mhino yakafukidzika. Mhino nemuromo zvese ngazvifuke bhurangeti. Saka tinodikana kuti tizwe mutemo unonga wechibhuyiwa mbakuru emunyika neanonera ngezveutongo. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Já estamos de volta no nosso programa Saiba Mais. Hoje estamos a falar sobre assédio sexual nas escolas, onde tivemos o privilégio de ter o Dr. Agostinho, do jurista do IPAS, e também temos o enorme prazer de termos o coordenador provincial da IFUM. E nesse exato momento agradecer e seja bem-vindo mais uma vez o Azinem, que é o psicólogo, vai falar ao nível comportamental deste mesmo estudante após passar ou que esteja a passar por uma situação de assédio sexual. Aginei, boa tarde e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. De facto, é gratificante estar aqui, pois há um ditado que diz: um conhecimento não compartilhado não é conhecimento. Então, quando estamos aqui, sinto-me mais à vontade, porque estou a compartilhar conhecimento e assim passa a ser aquele conhecimento nosso. Certo. Apenas tenho a agradecer. Nós que agradecemos mesmo. Eu sempre tenho dito que esta é a casa do povo. Para além da Assembleia da República, né? Nós nos sentimos como a televisão comunitária de Chimoio, como se fosse a casa do povo, onde todo mundo é bem-vindo para poder compartilhar aquilo que sabe. Estamos a falar sobre assédio sexual nas escolas. O que tens a dizer quanto a isso? Certo. Para começar a dizer que esta é uma realidade que o nosso país vem passando desde muito. E, para além de diminuir, tende a crescer.
Eu apenas tenho a dizer que, quando falamos de assédio sexual nas escolas, temos que perceber que são dois aspectos. A definição de assédio sexual na escola são dois aspectos. Quais são? Troca de favor sexual pelo aproveitamento pedagógico do estudante. Aí é o que? Estamos à procura de aproveitamento, seja por lado do estudante, a procura vai assediar o professor, ou seja por lado do professor, quer assediar a aluna para poder favorecer. Tudo isso é porque estamos à procura de aproveitamento pedagógico. E nessa senda, temos que perceber que quando se fala deste assédio sexual nas escolas, temos 3 posições das vítimas. Vamos olhar para as mulheres. Olho para as mulheres porque é lógico que assédio sexual acontece ambos, tanto como contra o homem, tanto como contra a mulher, mas com mais frequência é para as mulheres. Então temos 3 posições. Quais são? Temos as mulheres que são assediadas e se conformam com aquele assédio. Este é o primeiro grupo. O segundo grupo é aquelas que elas mesmo é que assediam o professor, em busca do quê? De aproveitamento pedagógico. E temos o terceiro grupo, daqueles que é resistente, independentemente das consequências, não tende a ceder a este assédio sexual. Então são 3 grupos, mas desses 3 grupos, o mais elevado é o grupo que é assediado e se conforma com aquele assédio. Por isso, assédio está a ser difícil de terminar, porque as vítimas só falam depois de ter acontecido este ato. E qual é a consequência disto, olhando para a questão comportamental desta mesma estudante? Provavelmente, como já fez menção, que as pessoas têm aquela tendência de poder se calar. E depois de um tempo, como é que nós poderíamos definir essa pessoa a nível comportamental? Certo. Olhando para o comportamento, alguém, esta vítima, que calou-se durante muito tempo, conformou-se. Vamos supor, é alguém que está na faculdade, está no seu primeiro ano, logo se encontra com esta situação de assédio. E temos visto certos docentes que te dão aula do primeiro até 4º ano. Então, vai encontrar esse tipo de docente, vai te assediar no primeiro ano, automaticamente você vai ter que passar os 4 anos calada. Então, o comportamento dessa pessoa, qual é o comportamento que se espera? Primeiro, espera-se que essa estudante tenha atividades sexuais de risco. Quais são? A pessoa, como habituou-se e já vê aquilo como uma coisa normal, sempre que estiver para ter algum benefício, vai recorrer ao sexo. Este será um comportamento de risco por ela. Por quê? Ela há de ver aquele ato como se fosse um ato normal. Porque já viveu muito tempo com alguém que se calhar não tinha afinidade, mas apenas porque queria atingir um certo objetivo, calou-se até 4 anos, então qualquer tempo que precisar de alguma coisa, ela vai usar ao seu favor o seu corpo. Este é o primeiro comportamento. Segundo, se olharmos para as pessoas aquelas que resistem, podemos ter a questão do quê? Baixa autoestima. Esta pessoa vai ter esforço de fazer tudo, mas sempre a tendência será qual? Ser rebaixado, porque a tal pessoa está à busca do quê? Está à busca de uma satisfação sexual para poder favorecer esta pessoa, mas a pessoa está a negar, então sempre vai ser rebaixado. Tanto esforço que vai fazer a pessoa e sempre vai ser rebaixado e vai ter um baixo autoestima. Dizer, mas afinal de contas, será o que está a acontecer? Será que o erro é comigo? Então a pessoa vai se questionar e até vai questionar as suas habilidades. Baixa autoestima, frustração, depressão e até a tendência de desistência. A pessoa pode pensar em desistir daquela escola ou dizer que eu mesmo não vou mais estudar. Não vou mais estudar porque sempre que eu tento fazer alguma coisa estou ali a ser assediado. Estes são aspectos ligados ao comportamento
para quem sofre de assédio. Edson Silva, olhando para esta situação, que provavelmente esta pessoa que passa por esta situação de assédio sexual poderá ter futuramente, poderá ter no decorrer da sua área acadêmica, o que a IFUN tem feito para a questão da denúncia por parte desses estudantes? Já fez menção que existe casos de que já receberam, mas há também casos em que as pessoas não denunciam. O que a IFUN tem feito para incentivar essas pessoas para a denúncia? Doutora Vilma, mais uma vez, fiquei bastante plasmado, porque estava aqui a dizer o colega de painel, doutor Aznei, falava de algumas consequências que podem advir do assédio sexual. É aquilo que nós achávamos de avançar, que o assédio sexual de fato é um assunto muito grave. É muito grave mesmo. E temos aqui a sorte de termos um psicólogo e veio-nos trazer mais componentes que de fato o assédio sexual é mesmo grave. Reforço a ideia de criarmos aquela comissão em que eu já avançava a nível das instituições. Para além de termos ali o IPAS, também podíamos ter alguns psicólogos que é para fazer acompanhamentos destes jovens, porque existem traumas, existem consequências do ponto de vista negativos que podem acontecer para esses jovens, para esses estudantes. Então temos ali um psicólogo a tempo inteiro, se calhar poderá nos ajudar. Agora, perguntava-me com relação ao que tem feito, olhando para a questão dessa situação de assédio sexual, porque há pessoas que não denunciam. Exatamente. Então, o que a IFUN tem feito para incentivar essas pessoas? Exatamente. É basicamente isso. Nós, como a IFUN, temos trabalhado de forma muito intensiva com os presidentes dos núcleos ou presidentes da Associação dos Estudantes a nível das instituições de ensino superior. Porque a IFUN o que faz? A IFUN coordena os presidentes a nível das instituições de ensino superior. Então, é a partir desses presidentes que nós temos levado algumas palestras a nível das instituições para sensibilizarmos os jovens que devem denunciar, os caminhos são estes, os caminhos são aqueles, pois embora em algum momento estes caminhos não são eficientes, são desencorajadores em algum momento porque não nos trazem resultados, não trazem resultados visíveis. E quando não nos trazem resultados visíveis, os estudantes acabam desanimando, acabam perdendo aquela coragem de denunciar. É aquilo que nós já avançávamos, que existem sim assédio sexual a nível das instituições, mas não são reportados. Não são reportados por quê? Porque se temos uma jovem que foi reportar, trouxe provas e aquele caso não foi resolvido, e por consequência daquilo, em vez de ser resolvido, teve represálias, os outros colegas não vão denunciar. Então temos caminhos, mas os caminhos não são eficientes. Mas nós, como a IFUN, estamos a trabalhar, estamos a interagir com a nível das associações, a nível das instituições, de forma que os jovens possam denunciar. Esse é um trabalho, não só pode ser da IFUN, tem que ser também a responsabilidade de todos nós. Tem que ser a responsabilidade do Aznei, tem que ser a responsabilidade da doutora Vilma, tem que ser a responsabilidade da instituição, sob o ponto de vista da direção, a ciência e tecnologia. Todos nós somos obrigados a lutar para que isto não prevaleça a nível das instituições de ensino superior. Aznei, olhando para esta situação, qual deve ser o acompanhamento desta estudante? Certo. A princípio, nós temos que dizer assim. Eu diria, primeiramente para os estudantes, às vezes, o que faz com que... Porque olhando para... Porque isso tudo começa da causa. O que causa assédio sexual? Assédio sexual não tem lá uma causa fixa. Não tem lá uma causa única. Acabamos atribuindo a causa como a busca pelo aproveitamento pedagógico, mas que às vezes pode não ser isto. Então, a princípio, do meu ponto de vista, nós sofremos assédio sexual por causa do quê? Mostramos fraqueza. Se uma estudante vai assediar um professor ou um docente, é porque ela viu qual é o ponto fraco daquele docente e como ela deve entrar para poder adquirir um aproveitamento pedagógico.
Porque temos pessoas que, hoje em dia, quando falamos de corrupção, há outros que dão dinheiro, há outros que dão bens materiais, mas há quem prefere mais. Isso tudo é por quê? Primeiro faz um estudo da pessoa. Qual é o ponto fraco? Então, do lado do estudante também acontece. O docente consegue ver. Porque nós, até nas instituições que nós todos passamos, podemos ter passado por uma situação que ouvimos dizer que há docente que tentou assediar uma, mas não foi possível, que ele acabou deixando, porque ela se mostrou ser forte. Então, primeira coisa, temos que usar aquilo que nós temos a nosso favor. Se você acha que é uma pessoa que tem conhecimento, use os seus conhecimentos. Não procure outros meios para poder ter um aprofundamento pedagógico. Desde o momento que você mostrar um fracasso, automaticamente está a ser vulnerável a este tipo de atos. Segundo, quando esta pessoa estiver a passar por um processo de assédio sexual, existe lá várias coisas que podem ser feitas. Uma das coisas qual é que é? Primeiro, nós sabemos que algo que fica dentro de nós, dificilmente nós vamos conseguir resolver. Imagino eu, estou a sofrer, estou a passar por um momento e apenas eu vou ficar a rebater aquilo dentro de mim. Eu é de procurar soluções e não é de conseguir encontrar. E não é de partilhar com ninguém. Sempre que eu vou matutar a minha cabeça, não vou encontrar nenhuma solução, apenas eu vou o quê? Vou sofrer dentro de mim e vou acabar tendo soluções precipitadas. Então, primeira coisa, está a passar por uma situação destas, não conseguiu resolver sozinho, compartilhe com alguém. Não importa quem é, mas seja alguém que você sente mais à vontade e sente mais segura de compartilhar esse tipo de situação. Primeiro ponto é este mesmo. Segundo, procure soluções mais eficazes e soluções mais seguras. Quando falamos de soluções mais seguras, estamos a falar de hoje, a nível da instituição, a nível dos colegas, a nível até dos docentes, quem é que dá segurança que quando você chegar a dar este tipo de situação, ele pode te ajudar? Porque temos aquela situação, você falou, até você vai dizer, eu já cansei, falei para fulano, falei para X, falei para quê, mas não me ajudaram. É porque você não fez esta primeira olhada. Qual é o lado mais seguro que eu posso chegar e descarregar esta situação? Estamos aqui agora a saber que a iPhone está à disposição, IPAS está à disposição, sem contar a direção da escola. Então você tem que olhar a direção, o docente, o colega, a iPhone, IPAS, onde é que vai me dar mais segurança de eu falar esta situação? Vai lá mesmo. Então já temos aqui duas situações. Primeira é você conversar com alguém para poderem chegar a uma conclusão. Segundo é você procurar um lado mais seguro, onde você pode dar este tipo de situação. E terceiro é você ir à busca da solução. Quando você falar com esta pessoa, não só dizer, fui aí, conversei e acabou. Tem que chegar aí, que tal? Aquele caso, onde é que está? Como é que é? Para que eles também possam saber que esta pessoa de facto veio falar algo que está realmente a incomodar. Porque imagina eu chego, doutora Vilma, eu estou a passar por um momento daquele preciso de ajuda. E eu vou de vez. Você há de ver, vai dizer, essa pessoa aqui não está preocupada. Não está preocupado. Então tem que mostrar interesse. Para mim, são 3 passos. Primeiro, conversa com alguém, para você ter ajuda no processamento. Segundo, procura um lado mais seguro de você falar o que está a acontecer. E terceiro, vá à busca. Não pode entregar e por ali sentar. Porque nem mesmo eu acredito que alguém que vai fazer queixa na polícia, fez queixa, foi dado em notificação. Vai notificar a pessoa e vai de vez. Nunca mais vem dar o procedimento, como é que foi, o que está acontecendo. A polícia vai dizer que essa pessoa só apenas veio e foi. Então tem que mostrar este interesse. E logo a princípio da nossa conversa aqui, nós falamos que assédio sexual não está ligado só para as mulheres,
mas também há homens, há estudantes que passam por uma situação dessa. Mesmo que a IFU não tenha reportado casos do género, questão de assédio sexual, e por que os homens não denunciam questão de assédio sexual, no seu ponto de vista? É muito simples. Machismo. Nós, os homens, temos um ego muito alto. Por um lado, temos um ego muito alto. Se eu sofro de assédio, por causa deste ego, eu começo a ver duas vertentes. Quando eu olho para um lado, vou dizer, se eu queixar, esta tal mulher vai me achar de fraco. Não vou ser considerado de homem. Eu tenho que mostrar que eu sou homem. Se ela está me assediar, vem. Por um lado. Por outro lado, o homem é daqueles que diz, eu consigo resolver sozinho. Eu consigo resolver sozinho. Esqueceu-se que precisa de ajuda. Então, tudo quanto acontece, vai tentar procurar soluções sozinho e acaba mesmo caindo naquela primeira senda que eu disse. Deixa ela vir. Então, é pouco notável assédio sexual nos homens. Por quê? Porque os homens são daqueles que, na sua maioria, se conformam. Foi assediado e entra mesmo. E vai levar aquilo como se fosse um relacionamento, mas não é. E acaba ficando assim mesmo. Então são poucas vezes. São poucas vezes mesmo que aparece um homem a dizer que foi assediado. Por quê? Orgulho. Superego, né? Exatamente. Essa questão é uma questão de provocação mesmo. Vou fazer também a mesma questão para o Edson Silva. Por que os homens não denunciam casos de assédio sexual? Eu penso que meu colega, nosso psicólogo, já avançou em essencial. É aquilo que eu já vinha dizendo. Nós, a nível da nossa instituição, já recebemos vários casos, né? Mas em todos os casos que nós já recebemos, em todos os casos que já participamos, nunca presenciamos um caso de um homem. Se quer seja mesmo por causa o nosso ego como homem, o tal dito machismo. É difícil, mas nós como homens temos que pôr na consciência que também somos seres humanos, tá bem? Nós somos seres humanos, também temos sentimentos. Aquelas todas as consequências que estava a avançar, frustração, também acontece no homem, ok? Então, é importante que nós homens denunciemos quando isto acontece, porque também somos seres humanos. Então, não estamos fora deste assunto, estamos todos inclusos. E vamos continuar a encorajar nos homens. Acho que vai começar, tem que começar de ti, tem que começar de mim. Temos que mudar de atitude, sim, temos que mudar de atitude. Provavelmente, pelo esse lado que os homens têm, o tal dito machismo, né? É que também provavelmente terá ter essa mesma situação, a depressão como tal, ou esta prática sexual anormal. Porque já sabe que isso é normal para mim, uma mulher quando vem, posso e faço o que eu bem entender. Porque tenho aquele lado, o homem, mas provavelmente quando a pessoa sair, se deparar com uma situação dessa, poderá sentir-se aquela depressão como tal. Acaba se recorrendo àquilo que passou anteriormente, que é aquela questão de assédio que a pessoa teve. É complicado e isso de forma imediata pode não trazer consequências, mas a longo prazo poderá trazer consequências. Imagine que este jovem que sofreu assédio sexual durante a sua formação não denunciou, foi tentando resolver a sua maneira, ok, tudo bem, cedeu, graduou-se, depois ele vira um docente. O que esperamos desse docente que durante a sua formação sofreu esse todo o transtorno? Teremos um docente mesmo. Então, é importante encorajarmos os homens também a denunciarem. Okay? Todos nós somos vítimas, então temos que combater todos de mãos dadas. É isso aqui, é uma situação muito, muito, muito triste, porque dizem assim que o mal corta-se pela raiz. Se a gente deixa uma situação dessa, não sabe que posteriormente poderá acontecer. Últimas considerações. O tempo não nos perdoa. É que naquele momento que eu não gosto mesmo, mas infelizmente, que o meu colega já me deu o sinalzinho que o tempo já se foi.
Ok, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui, já consideramos de casa, estarmos aqui a falar desses assuntos bastante importantes para a nossa sociedade, não só para todo o público em geral. Eu deixo aqui um desafio, o mesmo desafio deixei para o colega do IPAS, também podia deixar aqui ao nosso psicólogo, que junto pudéssemos trabalhar, pudéssemos criar uma comissão, está lá a IFUN, está lá o IPAS, está lá, vocês estão na área de psicologia, pudéssemos criar alguns pontos focais a nível das instituições de ensino superior para darmos acompanhamento a este caso. Temos muitos psicólogos a nível da província de Maninga, temos muitos estudantes formados nesta área, se calhar podíamos usar esses estudantes para sensibilizar os outros estudantes. Temos não só o IPAS, também temos muitos jovens formados em Direito, mas os nossos jovens a nível das escolas não têm conhecimento do seu direito, então podíamos usar também estes jovens, tanto como psicologia, tanto como direito, para disseminar essas informações. E nós, como IFUN, vamos continuar a trabalhar com estas instituições, vamos continuar a trabalhar com os nossos jovens, vamos sensibilizar os jovens a denunciar. Temos que denunciar, é mesmo tolerância zero, não podemos em nenhum momento ter situações do género e deixarmos que as coisas prevalecem assim como estão. Então esse é o nosso desafio como IFUN e vamos continuar a trabalhar nesse sentido. Obrigado. Ok, nós que agradecemos. Asvinei, últimas considerações. Certo. Em primeiro lugar, dizer mesmo muito obrigado mais uma vez e que espero mais convites para podermos compartilhar esses conhecimentos com os nossos telespectadores e gostaria aqui de deixar uma reflexão para o nosso público. Eu gosto de falar assim, quando se fala de assédio sexual, os homens culpam a roupa. Mas eu digo o seguinte, não é a roupa curta que você usa que faz com que você seja assediada, mas é o comportamento que você apresenta com aquela roupa que faz com que você seja assediada. Podemos ter duas meninas, todas elas com roupa curta, mas uma sofrer assédio e a outra não. Por quê? O comportamento. Como você se comportou com esta roupa que você tem. Então vamos colocar em nossas mentes que assédio não é uma coisa que aparece assim do nada. Nós é que em algum momento chamamos este ato para nós. E chegado aqui apenas dizer que foi um prazer. O prazer foi todo nosso ter os nossos convidados aqui para onde se vieram a debater o tema que é assédio sexual nas escolas, onde deixaram ficar que é muito importante a denúncia. A pessoa que assediar os outros, como fez menção o Dr. Agostinho, jurista do IPAS, que poderá levar 3 dias ou 2 anos de prisão. Por essa questão, não devemos nos calar, porque esta mesma pessoa que passa ou que passou pela questão da assédio sexual poderá ter vários problemas futuramente. Se calhar, se for um homem, poderá futuramente ser também uma pessoa muito agressiva, poderá assediar outras pessoas. Se for uma mulher, provavelmente terá a questão da prática sexual como se fosse uma coisa contínua, poderá ter o comportamento desviante, poderá também ter a questão da depressão, do estresse, entre outros problemas que essa pessoa poderá se deparar. Então temos que cortar o mal pela raiz. A IFUN está aberto, o IPAS está aberto, o Dr. Asvini também está aberto para qualquer situação do gênero. Se não sabe onde se dirigir, os nossos convidados aqui deixaram ficar como poderão e quais são os passos subsequentes para a questão da prática e do assédio sexual. Nada de calar-se. Foi um enorme prazer estar aqui hoje para falar sobre este tema. Não se esqueça de visitar a nossa página do YouTube, a nossa página do Facebook. Nós estamos ali dia após dia, trazendo muita coisa boa para si. Desde já, agradecer ao meu colega Manuel José, ao meu colega Alegre, ao meu colega Osvaldo, que tudo fizeram para deixar o dia mais agradável ainda, o programa mais agradável ainda, assim que é. Então, eu prometo que estar numa próxima oportunidade. Fique bem, até a próxima.